Dando prosseguimento à sua agenda de transparência em benefício da nação rubro-negra, o Planeta Fla realizou o seminário sobre gestão do clube. Foram convidados os representantes de todas as chapas. Porém, além da anfitriã Chapa Branca, compareceram as chapas Rosa e Verde. Sérgio Veiga Brito representou o candidato Jorge Rodrigues. A nossa vinda aqui se deve basicamente, primeiro, prestigiar a iniciativa da Chapa Branca, que sempre foi organizada, já vem há muito tempo debatendo o Flamengo, e mais do que isso, ratificar a nossa absoluta confiança e amizade do Ronaldo Gomes e do meu querido amigo Milton Gonçalves, que, se forem os vencedores, têm nosso total apoio e confiança. Sabemos nós que vocês são verdadeiros rubro-negros. Não chegaram ontem, não têm planos mirabolantes, até porque sou companheiro do Ronaldo de outras gestões e do Zé Maria também de gestões e muitas discussões de tentar transformar o Flamengo. Lisias Itapicuru apresentou a visão da Chapa Verde para os problemas de gestão do Flamengo, afirmando que o clube nem consegue se comunicar internamente. Se não houver uma reestruturação da infraestrutura de telefonia e de tecnologia da informação do Flamengo, pasmem os senhores conselheiros e sócios, que não vamos conseguir dar os segundos, terceiros, quartos passos. Você hoje no Flamengo, existem departamentos estratégicos do clube. Hoje até melhorou um pouquinho, porque não havia computador. O nível de conexão interna no clube chega a ser inacreditável. Você hoje ainda se comunica no Flamengo por CI. A CI não está dizendo que ela tem que ser sempre escrita. O sujeito ainda leva papel de uma sala para outra. Depois, foi a vez de José Maria Sobrinho mostrar os pontos importantes da visão da Chapa Branca, o Planeta Fla, para a gestão do Mengão. Um deles, a necessidade de transparência da administração do clube. Transparência. Todo mundo quer ser transparente. Até agora ninguém foi. Ninguém foi transparente. Nenhuma gestão, e eu participei de algumas, não foi transparente. E, meus amigos, a transparência se faz em cima do orçamento. É só ter um orçamento e fazer o controle da execução orçamentária. Está dada a transparência. O Flamengo é uma instituição pública. Não há que esconder nada. Todos os contratos têm que ser do conhecimento público. Todos. É lógico que a negociação desses contratos exige muitas vezes uma certa reserva para atingir o objetivo. Mas uma vez feito o contrato, é público. José Maria Sobrinho, escolhido para ser vice-presidente de Remo, falou sobre a criação do Centro de Excelência de Remo para o Rio de Janeiro, no Flamengo, é claro. Em 2000 chegou aqui o presidente da FISA. A FISA é a FIFA dos esportes aquáticos. Quando ele chegou no Remo do Flamengo, o presidente ficou perplexo. São palavras dele, eu não ouvi, e são dos melhores lugares do mundo para se praticar o remo. Além de ser belíssimo. Né? Quando eu fui vice-presidente de Remo, a primeira coisa que eu quis fazer é entrar na lancha do treinador para ver as montanhas das belezas. Então, ali, e agora nós vamos ter as Olimpíadas. As regatas das Olimpíadas, tanto as de remo quanto as de canoagem, elas vão acabar na sede do Flamengo. As regatas têm que ter, no final, após a chegada, tem que ter 50 metros, não é isso, Dudu? De escape. Ali não tem quase. Se for a maré cheia, dá. Se a maré estiver baixa, não tem, mas vai ser ali. Então, o Flamengo tem que saber aproveitar disso. A Olimpíada, vão ser ali, a chegada vão ser ali. Qualquer nova chapa que assumir tem que aproveitar isso e fazer aquela área uma área de exemplo mundial, o que chama-se Centro de Excelência de Remo. Ronaldo Gonlevski, candidato do Planeta Fla, a Chapa Branca, conclamou o eleitor do Flamengo a votar e conhecer os candidatos para votar com critério. Os senhores têm que escolher um candidato e votar nele. Tem que conhecer o que é que cada candidato pretende fazer. É por isso que nós, com toda a honestidade de princípios, de propósitos e de caráter, estamos trazendo, convidando todos os candidatos, os que quiserem vir,
Os que quiseram vir, vieram, fizeram suas colocações, apresentaram seus projetos, e aqueles que não quiseram, não puderam vir, talvez numa próxima oportunidade venham. E aqueles que decidiram não vir, porque não querem apresentar os seus projetos, têm que ser glosados na eleição pelos senhores. Ou seja, não. Após as apresentações e lamentando a opção das outras chapas por não terem comparecido, o público pôde fazer suas considerações e perguntas. Marcos Felipe falou sobre a necessidade de um modelo de gestão com o qual o clube possa seguir, independente de quem seja o presidente. O que eu queria apenas comentar é que eu acho extremamente importante que toda a oposição está se manifestando para que haja, não necessariamente, vamos falar da profissionalização, vamos falar de todas as várias ideias, que haja um modelo de sistema operacional que a gente chama de um ERP, para que seja implantado no clube e isso obrigue os processos a trabalharem de uma forma como está previsto. Ronaldo Gonlewski, candidato a presidente pela chapa branca, deixou claro que o que é bom para mim não é necessariamente bom para o clube. Esse grupo ele não pode querer implantar a vontade dele sobre o que seria melhor para a entidade. Ou seja, o que é bom para mim como ser humano pode ser péssimo para o Flamengo e não pode ser aplicado de maneira alguma. Então, nessa questão, obviamente os conselhos, eles são autodefinidos. Eles não podem ser apêndices políticos. Você tem toda a razão. É um absurdo quando você vê negociações nos conselhos para aprovação disso ou daquilo, negociações para aprovação ou para postergação de circunstâncias que são absolutamente prementes e que acabam levando tempos e tempos para serem realizadas porque existe a negociação política, quando na realidade, dentro de um princípio de administração, o que é preciso ter como objetivo é o bem do clube, e não o bem do grupo A, do grupo B, ou o bem que interesse a poucos e não à nação rubro-negra, aos associados do Clube de Regatas do Flamengo. Télios Memória simplificou o modelo de gestão financeiro, dizendo ser questão de quanto se ganha e quanto se pode gastar. Eu vou propiciar formas de ganhar mais. E aí posso gastar mais. E gastar mais é bom? Não, gastar bem é que é bom. Não se gasta mais ou menos, gasta-se bem. Quem comprar porcaria está gastando mal, barato e mal. Então, não sabe, não precisa de sofisticação. A minha parece nem uma sofisticação. Se nós não temos uma independência nos departamentos, como você acabou de dizer, não tem como. Agora, política nós não vamos afastar, porque nós somos políticos por natureza. Mas a política não é um palavrão. E isso que está se fazendo dentro do Flamengo ou do Brasil não é política, é sujeira, é diferente. O sócio proprietário Luiz Carlos perguntou sobre a credibilidade da eleição. Se terão realmente a credibilidade da nação rubro-negra, se vão ser eleitos por, acredito, 2.500 ou 3.000 sócios, eleitores do Flamengo, e o que pretendem fazer para a nação rubro-negra realmente poder ser sócia, ou torcedor, sócio futebol, porque a nação, principalmente essa nação que frequenta os estádios do Brasil, elas não querem nadar na piscina da Gávea, elas querem ir aos jogos de futebol do Flamengo. O Internacional de Porto Alegre tem 100.000 torcedores. No pleito do Flamengo vão participar 2.500, 3.000, 4.000, sei lá quantos. O Internacional tem 150.000 associados. Agora, curiosamente, você tocou num ponto que é interessantíssimo. O país Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes. O Futebol Clube do Porto tem 300.000 sócios pagantes. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores e, como você mesmo disse, o presidente do Flamengo será eleito por menos de 2.000 ou 2.500 associados. Obviamente, quando um presidente, eu vou depois passar a palavra ao Lísias e ao Sérgio Veiga Brito, quando um presidente enxovalha a marca Flamengo, ou seja, quando ele deixa de tomar as atitudes que ele precisa tomar para o engrandecimento daquilo que você considerou a vitória no coração, eu estou dando esse título, mas é isso que você efetivamente colocou aí com muita clareza. Quando você vai ao estádio, seja lá qual for, ver um jogo do Flamengo em qualquer lugar do Brasil ou até no exterior, o que você quer ver é o teu time correr, jogar, atuar e vencer, se for possível, mas fundamentalmente
honrar aquele sentimento que te levou ao estádio para gritar, torcer e urrar lá pelo Clube de Regatas do Flamengo. O Evaristo de Macedo, ele tem uma frase muito interessante que eu quero roubar dele aqui, desculpe, e citar para vocês todos, que é o seguinte: quando o Flamengo perde no polo aquático, nós ficamos tristes. Quando o Flamengo perde no ping-pong, nós ficamos tristes. Quando o Flamengo perde na natação, nós ficamos tristes. Quando o Flamengo perde no futebol, nós queremos quebrar a gávea. Ou seja, existe uma grande diferença entre o sentimento que nos move com relação ao futebol e o sentimento que nos move com relação a outros esportes, o que não quer dizer que os outros esportes sejam menores ou sejam relegados a segundo plano. É que efetivamente a grande paixão do Clube de Regatas do Flamengo, o que faz a grande nação rubro-negra ligada ao Clube de Regatas do Flamengo, é o amor, é o carinho, é o orgulho, é o sentimento de pertinência a essa grande nação rubro-negra através do futebol do Flamengo, que tem 118 anos de glória e que nós pretendemos que tenha mais 120 anos ou mais tantos 120 anos quanto se puder imaginar, de glórias, de vitórias e principalmente de sucesso. O que é que se pode fazer para que o torcedor se transforme em sócio? Em primeiro lugar, o presidente e os seus diretores e os executivos que vão funcionar no Clube de Regatas do Flamengo honrarem as suas funções. Ou seja, não mentirem para a imprensa, não mentirem para os associados, pagarem o que se comprometeram a pagar, honrarem os contratos que assinaram e nunca deixarem de recolher impostos. Com isso, você faz com que a marca Flamengo se transforme numa marca vitoriosa e respeitada. O sócio Sérgio quer saber como fica a história do estádio do Flamengo. Se seria no Maracanã, se seria na Gávea, se seria em Vargem Grande, se seria para uma quantidade grande de torcedores, se seria um estádio tipo arena, moderno, com lojas, enfim. O Flamengo não pode mais viver sem um estádio. A casa do Flamengo, até o início das obras, foi o Maracanã. O Maracanã e o Flamengo têm um casamento desde 1950, que trouxe ao Flamengo muitas glórias e trouxe ao Maracanã a possibilidade de existir. Porque sem a torcida do Flamengo, o Maracanã não teria conseguido pagar as suas contas. E nós todos sabemos disso. O governo do Estado acaba de lançar um edital em que afasta da possibilidade os clubes de futebol, ou os clubes como o Flamengo, disputarem esta licitação, porque coloca intermediários, que são empresas, para que na frente os clubes venham a se entender com esses intermediários. O Flamengo não vai pagar para ninguém para jogar em lugar nenhum. O Flamengo vai receber, porque o Flamengo traz, sem dúvida nenhuma, a bilheteria. Então não há nenhum sentido no Flamengo estar pagando a intermediários para fazer a sua atividade fim. Então o Planeta Fla, a chapa branca, vai discutir essa questão e se houver um atendimento 100% aos interesses do Clube de Regatas do Flamengo, o Maracanã continuará sendo a casa do Flamengo. Se não for esse o caminho já foi demonstrado pelo Corinthians e é o caminho que nós vamos seguir. O Flamengo terá a construção do seu estádio. André Soares, sócio proprietário e pai de atleta da natação, mostrou o sentimento de todos pela iniciativa do Planeta Fla em realizar eventos como este. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade por esse tipo de democracia, né, que há muito tempo a gente não vê o Flamengo fazer. Cada candidato expondo suas ideias, seu ponto de vista, seu modelo de gestão, que a gente está carente realmente disso daí. Em seguida, quis saber sobre projetos de preservação da memória do Flamengo. Hoje em dia a gente vê, quando a gente viaja para fora, as maravilhas que são os locais do museu dos clubes, que resgatam a história do clube e que são principais roteiros turísticos para fazer aquelas pessoas todas criarem um vínculo com o clube. Eu queria saber sobre também o Museu do Flamengo. O Eduardo Vinícius mantém um museu particular em casa.
Ele tem mais de 13 mil itens ligados ao Clube de Regatas do Flamengo. Eu já tive a oportunidade de, não só de verificar lá no local, como também de fazer um programa de televisão que nós apresentamos com o museu que o Eduardo Vinícius tem. O Eduardo é, dentro do Clube de Regatas do Flamengo, aquele que mais conhece patrimônio histórico. E ele vai, se Deus quiser, com a nossa vitória, ele vai acumular tanto a presidência da Assembleia Geral, quanto a responsabilidade pelas coisas do Museu do Flamengo. Obviamente que quem não tem história, não tem presente, muito menos pode se lançar ao futuro. Nós temos consciência plena dessa questão, até porque em outras oportunidades da minha vida pessoal, eu já tive a condição de criar uma sede específica para o museu da comunidade a quem eu servia há 30 anos atrás, e esse museu hoje é um museu muito visitado e muito interessante. Então, nós temos consciência plena da importância do museu, não só para que o turista rubro-negro venha de todos os cantos do Brasil, até do exterior, para visitá-lo, mas na formação da alma rubro-negra daquelas crianças que você exige, e eu também, que vistam o manto sagrado e saiam por aí cantando e dançando o hino do Flamengo. André também perguntou sobre a sede da Gávea, com pequenas obras que não resolvem a situação. Muitas gestões passadas não fizeram nada pela sede da Gávea. E o pouco que ela fez de melhorias já é considerado uma coisa fantástica, que não é nada, né? Eu quero te falar um pouco da Gávea, que eu também frequento. Já frequentei muito mais, já frequentei muito menos e frequento hoje a Gávea. Se você mentalizar um trem, você sabe que o trem tem uma locomotiva. E essa locomotiva, ela é aquela que puxa todos os outros vagões. O trem Flamengo tem uma locomotiva chamada futebol. Talvez o segundo vagão desse trem se chame marketing. E o trem inteiro se chama Nação Rubro-Negra. Se nós aceitarmos essa locomotiva que se chama futebol e fizermos dessa locomotiva uma locomotiva vitoriosa, como nós sabemos que podemos fazer, porque o passado demonstra. Nós não precisamos ir buscar exemplos fora do Flamengo para nos provar que o Flamengo é vitorioso. O Flamengo é vitorioso e por uma circunstância está com dificuldades, nós vamos corrigir esse rumo. Se nós dermos atenção ao futebol, o Flamengo vai ter dinheiro para fazer da Gávea um brinco. Então, aquele que imagina que a maquiagem da Gávea, a construção de um pequeno parque com 3 ou 4 brinquedos, a pintura da sede mal ou bem feita, uma ou outra limpeza de banheiro com colocação de papel higiênico e a retirada de lixo resolve o problema do Flamengo, e vai votar nessa candidata a presidente à reeleição porque imagina que aquela sede está muito boa, não entende absolutamente nada de clube. O Flamengo é sofrível, o Flamengo não tem um bom restaurante, o Flamengo não tem um bom salão de estar, o Flamengo não tem um teatro, o Flamengo não tem um anfiteatro, não tem um cinema, o Flamengo não tem um salão de jogos, o Flamengo não tem espaço para a melhor idade ou terceira idade, ou os velhinhos cartearem e se divertirem em outro tipo de atividades. O Flamengo não tem vestiário na sauna. Dizem até que o Flamengo, em determinadas circunstâncias, não tem água quente na piscina. Tem crianças que estão se cortando nos azulejos da piscina. E, obviamente, que eu não vou ficar elencando aqui a podridão que, inclusive, você pode localizar na descida da sede para o estádio de Remo, onde você vê as paredes apodrecidas e o lodo comendo solto por ali. Então, falar da sede do Flamengo, debater a sede do Flamengo com quem consertou, ou pensa que consertou, ou imagina que melhorou o Flamengo, é fácil para quem entende de clube, e é o meu caso. Para encerrar, Ronaldo Gonlewski agradeceu aos que ajudam o Planeta Fla a implementar a democracia na nação rubro-negra. Quero agradecer mais uma vez a presença dos senhores, quero saudar a presença do responsável, do dono do teatro, que está aqui entre nós. O Wilson, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua presença, e mais ainda do que isso, pela sua generosidade,
Você, rubro-negro, de 4, 8 costados, e oferece a casa para que nós possamos discutir as questões do Flamengo. Nós agradecemos mais uma vez a você.